Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Sei que tu estás comigo nos vales e nos montes, Senhor. Eu sei que tu estás comigo, sei que tu estás comigo em todo tempo, em todo tempo. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus
escuridão, eu sei que tu estás comigo. Em todo tempo, Deus de milagres, caminho no deserto. Sei que tu estás bem perto, sei que tu estás bem perto. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que nós possamos nos colocar diante da presença do Senhor nessa noite e adorá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso pensamento. E para iniciar o nosso culto, vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 8. Vamos ler todo o capítulo. Vamos colocar de pé. Vamos tentar fazer de forma alternada a leitura desse salmo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes nos céus a tua majestade. A boca de pequeninos, de crianças de peito, sustentaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. É o homem que dele vem, e o filho do homem que o vives. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo,
Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Podeis assentar. Esse salmo é um salmo de Davi, e Davi discorre sobre algumas coisas, e nós temos que pensar que nós fomos criados por Deus, como obra-prima da criação. Aqui o versículo 5 fala que Deus, nos fez um pouco menor do que Ele, e de glórias e de honra os coroaste. Então nós somos a obra-prima da criação de Deus. E tudo, o restante aqui citado, os céus, os animais, as árvores, todas foram criadas para que nós tivéssemos deleite nelas e adorasse a Deus através da bondade dele por nós, por cada uma delas, e que nós tivéssemos domínio sobre as obras que nós fizéssemos e sobre os animais, sobre as plantas. Muitas vezes a vida, a sociedade que nós vivemos hoje, muitas vezes os animais, as plantas têm mais valor que um ser humano, e isso precisa ser cuidado. Então Deus nos criou como obra-prima, nós somos a obra-prima do Senhor, precisamos valorizar isso, e essa obra-prima, que somos nós, somos criados com o único intuito de louvar e adorar ao Senhor. Então que nós possamos louvá-lo e adorar com todo o nosso ser. O versículo 2 fala que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Tem outros textos que falam aqui, que da boca das crianças, que nós temos que ser como crianças, porque da boca das crianças sai o perfeito louvor. Então que nós possamos adorar a Deus nessa noite, adorar a Deus com a nossa vida, como uma criança, com sinceridade de coração. Acho que essa é a principal significado de adorar como uma criança. A criança é sincera, a criança não sabe ser falsa. Então nós temos que ser sinceros diante do Senhor, derramar sobre Ele todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa súplica, todo o nosso sofrimento, todo o nosso pecado, e que Deus é suficiente para resolver, e para aceitar a nossa adoração e resolver todos os nossos problemas. Então que nós possamos pensar nisso e cultuar o Senhor nessa noite. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, eu te louvo, ó Deus, por essa noite, por esse momento, Senhor, na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por esse dia dedicado a Ti. Te louvamos, Senhor, por cada pessoa aqui presente. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estado conosco. O Senhor é um Deus, ó Deus, que, como diz o texto que lemos, que nos criou, ó Deus, como obra-prima da criação, como, ó Deus, pessoas capacitadas para Te louvar e Te adorar. Que a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite possa chegar a Ti, que nós possamos, ó Deus, estar sempre prontos a Te servir e a Te adorar. Esteja nos usando, esteja nos abençoando em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos estar abrindo ainda a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo 51, versículo 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tos daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradados a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui nós temos outro salmo de Davi. E Davi, a vida de Davi foi uma vida de adoração, de arrependimento sincero, um exemplo para nós, como foi citado na escola dominical. E Davi,
cita uma parte desse texto, depois que ele, junta todos, os presentes, todas as riquezas, todas as coisas para a construção do templo. Ele fala, nós estamos aqui, nós juntamos tudo, riquezas imensas, uma quantidade absurda de ouro, uma quantidade absurda de coisas preciosas, de madeira nobre, de tudo que tinha de mais valioso e raro naquela época. Mas ele fala que isso aqui nós estamos dando das tuas próprias mãos, e que isso não representa nada, pois o Senhor se agrada de um coração quebrantado, um espírito compungido e contrito. Então, que nós possamos estar nos colocando diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo perdão pela nossa negligência, muitas vezes, de servir ao Senhor, de fazer a obra do Senhor, e que os nossos pecados não nos separem de Deus, que nós possamos nos aproximar de Deus, e que Ele possa, através do sacrifício de Jesus, seu Filho, nos purificar de todo pecado. Então, nesse instante, vamos colocar em atitude de oração, vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, e depois de algum tempo de oração silenciosa, eu peço ao diácono Jaime Júnior que nos eleve a Deus em oração audível. Nesse instante, eu convoco a todos a se colocarem de pé novamente. Vamos estar louvando o Senhor com o hino 79. Eu peço ao nosso irmão Paulo Pereira que nos auxilie com esse hino. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Obrigado. Amém. Podeis assentar.
Vamos abrir ainda a palavra do Senhor no Salmo 33. Livro de Salmos, capítulo 33. Versículos de 1 a 5. Salmo 33, de 1 a 5. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai-o com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Então, como diz esse cântico, celebrai o Senhor com harpa, aos retos fica bem louvá-lo, louvai-o com cântico nos saltérios de 10 cordas. Então nós chamamos a equipe de louvor que esteja nos dirigindo com cânticos ao Senhor. Boa noite, igreja. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e mais uma vez eu quero convidar os irmãos para que se coloquem em pé, para que juntos nós entoemos cânticos ao Senhor. A primeira canção que nós vamos cantar diz: renova-me, Senhor Jesus, eu já não quero ser igual. E nós podemos olhar para essa canção com duas perspectivas diferentes. Primeiramente, essa canção pode ser cantada por alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria de fazer isso, pedindo para que o Senhor de fato seja aquele que lhe dá uma nova vida, aquele que lhe dá um novo coração. Mas nós também podemos cantar essa canção se nós já fomos transformados por Jesus Cristo, se nós já temos um novo coração. É fato que se você está aqui nessa noite e com alegria reconhece que Ele é o seu Senhor, você já tem um novo coração. Ele não vai dar novamente um coração novo, porque uma vez que Ele nos transforma, é para sempre. Contudo, nós temos que olhar para as nossas vidas diariamente e fazer dessa canção algo marcante, pedindo que de fato Ele nos renove a cada dia, para que busquemos mais e mais a vontade dEle, para que mais e mais nós não queiramos viver como vivíamos no passado, e para que cada dia mais nos tornemos mais parecidos com Cristo. Então, cante essa canção sinceramente, fazendo dela uma oração ao Senhor. Já não quero ser
como nós falamos hoje de manhã, havia uma grande esperança, e há ainda uma grande esperança, muitas vezes na humanidade, de alguém que reine de uma maneira justa, de uma maneira correta. E muitas vezes essa esperança é colocada em homens. Mas nós sabemos que o único que pode reinar eternamente de maneira completamente justa e correta é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus é quem reina sobre toda a terra e é aquele que também que reina sobre os nossos corações. E da mesma forma, a mesma perspectiva que foi utilizada na primeira canção se aplica aqui. Se o Senhor já é rei sobre a sua vida, Ele será para sempre. Mas todos os dias nós devemos pedir a Ele que mais e mais a vontade dEle reine sobre as nossas vidas e não mais o nosso próprio eu. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. E se hoje nós podemos ter essa perspectiva de uma nova vida, se nós podemos viver uma nova vida, nós podemos fazer isso exclusivamente porque Jesus Cristo nos deu essa vida de presente. Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós vemos que Ele não ficou preso, nem ficou morto ali. Nós podemos saber que a cruz de Cristo para nós simboliza vitória, simboliza a nova vida que nós temos. E que essa cruz nos atrai de forma gentil. E se você é de fato um escolhido pelo Senhor, essa cruz te atrai gentilmente, de uma forma irresistível. Que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e nos lembrar diariamente que nós somos libertos pela cruz, pelo sangue do nosso Senhor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor amado Deus, nós agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Agradecemos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem por nós, porque o Senhor um dia nos atraiu até o Senhor, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor reina sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz em nós, ó Deus, e através de nós, porque o Senhor nos transforma, Pai, todos os dias, para que cada dia mais nós possamos agradar ao Senhor, Senhor. Pai, nos ajude a realmente agradarmos a Ti, a refletirmos a imagem do nosso Cristo. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida diferente, Senhor, da vida do mundo, Pai. Cuida, Senhor, de nós, nos ensine, Pai, acerca da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina, Pai. Cuida de nós, nos dê uma semana abençoada pelo Senhor, ó Pai, e sempre diante do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade, nós temos algum aviso? Sim, tem esse aviso. Irmãs da SAF, visita aos missionários amanhã, dia 10/1,
E até onde eu sei, essa visita é surpresa. Então, os missionários não estão sabendo dessa visita da SAF. Então, que as irmãs possam se reunir aqui às 16 horas para juntas partirem ali para a visita. Dia 30 de janeiro, nós temos a nossa assembleia ordinária às 8h30 da manhã. Então, ali, no período ali antes do horário do EBD, que os irmãos estejam conosco aqui para participar da nossa assembleia. Mais algum? Só esse? E, além disso, as nossas programações normais de durante a semana. Então, esses são os nossos avisos. Também nós temos agora o culto infantil. Quem está ali, as professoras estão prontas. Então, as crianças podem ir juntamente com os professores para esse momento de culto ao Senhor. Nós vamos continuar cultuando ao Senhor aqui, ouvindo a palavra do Senhor. E as crianças também estarão ali cultuando ao Senhor. Então, podem ir. Irmãos, para a nossa meditação nessa noite, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos capítulo 12. E nós leremos apenas os versos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te damos pela vida que o Senhor nos dá. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Agradecemos porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Agradecemos por poder cantar louvores ao Senhor e porque temos essa oportunidade de estar aqui. Pedimos nesse momento para que o Senhor fale conosco através da tua palavra e que o Senhor nos oriente, principalmente a viver segundo aquilo que temos aprendido. Em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. 2 Coríntios 5:17, um texto bem conhecido, diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós vamos falar hoje sobre a nova vida que nós temos em Cristo. E para isso, uma ilustração que o próprio Senhor nos dá através da natureza é muito importante. Existe um pequeno animal conhecido de nós todos e que muitas vezes é tido como repugnante ou meio asqueroso, ou talvez cause temor em algumas pessoas, que é a lagarta. Normalmente não é um animalzinho que as pessoas olham e falam: nossa, que bonitinho. Tem pessoas que gostam, mas em geral a visão que se tem dela é um animal não muito ali amistoso ou não muito querido por todos. Mas, de forma contrária, são as borboletas, que embora hajam pessoas que têm medo também, mas são animais mais bem vistos e são ali colorem o ambiente ali com suas cores, com as suas formas diferentes e são muito bem vistas. E eu não sei, mas quando era criança talvez era algo meio absurdo saber que a borboleta vinha de uma lagarta, porque parece algo completamente diferente, justamente porque ela precisa passar por uma grande transformação para que uma se torne
outra. Esse processo, conhecido como metamorfose, é um processo que ali onde a lagarta de dentro para fora é transformada em um ser completamente diferente daquele que havia iniciado a sua vida. E se nós olharmos para a nossa vida em Cristo de forma semelhante, mas muito mais gloriosa, é o que necessita, é o necessário acontecer, ou melhor, é o que acontece de fato com aqueles que encontram nova vida em Cristo, porque eles são completamente transformados e já não são mais a mesma criatura que era antes. Quando nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, a nossa vida é completamente modificada e nós já não somos mais quem nós éramos antes. É interessante porque, em mais uma analogia, a lagarta antigamente rastejava e, quando se torna uma borboleta, ela começa a voar e ter uma nova vida. Da mesma forma, quando nós somos encontrados por Cristo, nós deixamos de rastejar em meio ao pecado, que era aquilo que nos consumia, para podermos desfrutar de uma verdadeira liberdade em Jesus Cristo, onde nós podemos voar por este mundo livres, sabendo que Deus é quem controla as nossas vidas, que Ele de fato é o nosso Senhor. E essa é a perspectiva que esse texto nos traz, de Romanos 12, 1 e 2. Se você notar ali o título que a Sociedade Bíblica coloca, fala justamente sobre a nova vida que nós temos em Cristo. E essa nova vida em Cristo deve trazer consigo algumas modificações, ou muitas modificações na nossa vida. Mas nós vamos falar sobre a perspectiva que esse texto nos traz daquilo que a nova vida em Cristo nos proporciona. Paulo expõe em Romanos muitas coisas interessantes. Romanos é tido como uma grande carta teológica de Paulo, porque ele expõe realmente aquilo que é necessário nós sabemos e cremos sobre o Evangelho de Jesus Cristo para que nós tenhamos a salvação. Então ele expõe primeiramente a condição do homem, uma condição pecaminosa. Ele conta como que Jesus Cristo nos liberta do nosso pecado, e depois disso, na sequência, e aqui onde a gente chega no capítulo 12, ele começa a explicar de uma forma prática. Olha, agora que vocês creram de fato que Jesus Cristo é o Salvador, vocês precisam ter uma vida diferente. Vocês não podem mais viver da forma com que vocês viviam no passado. Então, se você crê que tudo isso que eu disse nos capítulos anteriores é verdade, se você crê que Jesus Cristo é de fato o Salvador da sua vida, a sua postura precisa mudar. A sua vida deve mostrar, evidenciar que de fato você foi transformado. E é pensando nisso, então, que nós vamos extrair desse texto 2 princípios muito importantes e fundamentais sobre a nossa nova vida em Cristo. 2 princípios que nos mostram, nos orientam como nós devemos viver a partir de agora que nós cremos de fato que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o primeiro princípio que esse texto nos mostra é que a nova vida em Cristo muda, transforma completamente a forma com que nós nos relacionamos com Deus. A nova vida em Cristo muda a forma com que nós nos relacionamos com Deus. Olhe novamente o que nos diz o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo já inicia esse primeiro versículo com uma súplica, ou com um pedido muito forte. Ele diz, rogo-vos, justamente para mostrar a preocupação de demonstrar que aquele assunto deveria ser encarado com muita importância. Ele não estava falando, olha, gente, se vocês tiverem um tempo, olhem para isso que eu vou falar. Não, olha, eu rogo para vocês, eu suplico que vocês se atentem a isso, porque realmente é algo muito importante, é algo essencial à vida do cristão. Isso deve ser encarado com muita seriedade.
vocês precisam entender que de fato vocês foram alcançados pelas misericórdias de Deus. E se nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, isso é fato de que é sem nenhum merecimento. Se é pela misericórdia, se é pela graça que nós somos salvos, não é por mérito nosso. Então nós devemos ainda mais valorizar, porque o Senhor nos deu um grande presente. Rogo pelas misericórdias do Senhor que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E então a partir daí que Paulo começa a apresentar qual deve ser o nosso procedimento como crentes agora que nós possuímos uma nova vida. E a primeira orientação justamente mostra que nós devemos mudar a relação nossa com Deus. A forma com que nós nos relacionávamos com Deus no passado não pode ser a mesma forma com que nós nos relacionamos hoje. E a primeira orientação mostra: apresenteis vossos corpos por sacrifício. Essa ideia já havia sido apresentada por Paulo nessa mesma carta de Romanos, no capítulo 6. Então eu convido você a voltar no capítulo 6, nos versos 12 a 14, eu vou ler em uma outra versão, você pode acompanhar. Então Paulo mostra ali no capítulo 6, 12 a 14, sobre a necessidade de oferecer-se a Deus por completo. Diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Isso está muito relacionado à ideia do sacrifício, porque o sacrifício pressupõe uma entrega, uma abnegação, a morte dos próprios interesses. E por isso que Paulo diz: ofereçam seus corpos como sacrifício, dizendo: a sua vontade não deve mais permanecer, não deve mais prevalecer sobre a sua vida. O que prevalece agora é a vontade de Deus. Você vive conforme aquilo que Cristo te orienta. Você deve viver conforme Cristo viveu. Entregue-se completamente em sacrifício ao Senhor. E nisso está a mudança do nosso relacionamento com Deus. Porque antes de ter uma vida em Cristo, nós éramos completamente escravos do pecado. Nós não tínhamos como escapar disso. Mas, com a nova vida em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos servos de Deus. Então, não é mais a vontade do pecado que domina, que reina sobre nós, mas é a vontade de Deus. E nisso está a diferença também de um crente para um não crente. Por quê? Se eu perguntar para você, sabendo que você é um crente, olha, você peca? Eu não conheço nada sobre a sua vida. Eu estou chegando agora. Mas eu tenho certeza que se eu perguntar, olha, você peca? A resposta é sim. Claro que é sim. Todos nós pecamos ainda. Todos nós erramos. E talvez isso possa parecer, olha, mas então se todos nós pecamos, nós não somos diferentes daqueles que não têm Cristo. Mas a diferença essencial é: nós pecamos? Sim. Mas nós podemos dizer não ao pecado? Sim, nós podemos. Nós podemos olhar para uma tentação e falar: não, eu não vou cair, porque eu estou aqui liberto por Jesus Cristo. O pecado não domina mais sobre a minha vida. Não é o pecado que é Senhor sobre mim. Jesus Cristo é Senhor. Mas alguém que não tem uma vida em Cristo não é capaz de dizer não ao pecado. Não é capaz de se livrar disso, porque o pecado é quem domina. Mas se você tem uma nova vida em Cristo, você pode dizer não ao pecado. O pecado não é mais o seu Senhor. Deus domina sobre você. E isso muda completamente a nossa relação com Deus.
Mas ainda existe um detalhe interessante nesse sacrifício que Deus exige de nós. Porque não é qualquer sacrifício que Ele exige, mas é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui o contexto da passagem é muito importante para a gente entender. Porque Paulo fala ali a pessoas que tinham muito contato com o judaísmo. Então, a ideia presente de um sacrifício, para eles era a ideia de um derramamento de sangue. O sacrifício que eles conheciam eu tenho que entregar a vida de um animal pelos meus pecados. Só que agora o sacrifício que Deus exige de nós é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é mais necessário o derramamento de sangue. Por quê? Porque Cristo já derramou o seu sangue dele por nós. Nós não precisamos mais entregar sangue para que os pecados sejam perdoados. Porque Cristo, de fato, já entregou o seu sangue. E isso vale de uma vez por todas. Se você crê de fato que Jesus é o seu Senhor, o sangue dele te purifica de todos os seus pecados. Então, quando nós temos essa ideia de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que nós precisamos entender Deus já nos deu a vida. E nós, uma vez vivos em Cristo, devemos morrer para o pecado. A nossa vida de pecado não deve mais dominar. Ela deve ser morta. Quando Cristo foi crucificado, Ele crucificou com Ele os nossos pecados. Estamos mortos em Cristo para termos também nova vida em Cristo. E agora, o que Ele nos orienta o sacrifício que vocês devem oferecer é um sacrifício vivo. Ou seja, o que vocês devem oferecer a mim é a vida de vocês, uma vida que é vivida de acordo com aquilo que eu tenho para vocês, que é o melhor. Aquilo que eu oriento na minha palavra é aquilo que vocês devem fazer. Dessa maneira, o sacrifício que vocês oferecem de negar as suas próprias vontades é um sacrifício que traz vida. É um sacrifício, e aqui a ideia é que sacrifício é algo doloroso, mas é um sacrifício que é bom para nós. Quando nós negamos a nossa própria vontade e vivemos segundo aquilo que Deus tem para nós, é algo bom, não é algo doloroso. Quando nós negamos a nós mesmos para seguir a Cristo, isso é bom para nós. Esse sacrifício vivo, santo e agradável consiste em buscar uma vida de santidade, uma vida de obediência. A Bíblia nos orienta: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Então, nos oferecer como sacrifício é viver uma vida de santidade, é abandonar os nossos pecados para viver uma vida em Cristo. E por fim, o nosso sacrifício deve ser agradável a Deus, ou seja, guiado pela sua própria vontade. E isso é muito importante dizer, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que para obter o favor de Cristo, ou obter o favor de Deus, elas precisam fazer os sacrifícios que elas entendem ser necessários. Por isso, muitas vezes mutilam seus próprios corpos, muitas vezes fazem grandes sacrifícios ou grandes renúncias físicas, quando na verdade o que Deus nos diz é: vocês devem oferecer sacrifícios que sejam agradáveis a mim, e não aquilo que vocês pensam ser o correto. E como saber então o que é correto? Porque a própria palavra do Senhor nos orienta. O Salmo 51:17, o texto que nós lemos, mas no início diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. É esse o sacrifício que Ele exige de nós. É isso que Ele quer de nós. Um coração quebrantado e contrito. Um coração que reconhece que somos de fato pecadores e que estaríamos completamente perdidos se não fosse o Senhor. É isso que Ele requer de nós. Que nós tenhamos arrependimento sincero. Que nós reconheçamos os nossos pecados. E que não há caminho, não há salvação a não ser por Cristo.
O verso 1, então, termina dizendo que nos apresentar a Deus como um sacrifício santo e agradável é o nosso culto racional. Ou seja, o serviço, o culto que nós prestamos a Deus é uma resposta consciente a tudo o que Ele fez por nós. Isso desbanca muitas ideias erradas que o mundo tem, porque a ideia que muitas pessoas têm é que nós crentes somos alienados, que nós vivemos completamente distantes da verdade, quando eles é que estão completamente errados. As pessoas pensam que nós, crentes, sofremos uma lavagem cerebral e que estamos aqui na igreja simplesmente movidos por emoções. Mas o que a palavra nos diz é que esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é o nosso culto racional. Ele está associado também com a nossa mente, é claro, com toda a nossa essência, mas é algo que Deus faz no nosso coração. Ele transforma completamente a nossa vida e nos capacita a entender que de fato o que Ele fez por nós é o melhor, que de fato que a transformação que Ele faz em nós é verdadeira, e nós podemos compreender isso e saber que é verdade. Por isso nós temos a mente esclarecida e não estamos alienados da verdade, porque de fato nós conhecemos aquele que é a própria verdade. E isso nos leva então a mudar completamente o nosso relacionamento com Deus, porque agora nós entendemos que de fato Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que a nova vida em Cristo também muda a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. A nova vida em Cristo muda a forma com que nós nos relacionamos com aqueles que também ainda não conhecem a verdade. O verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa segunda mudança que a nova vida em Cristo deve provocar é a forma com que nós nos relacionamos com o mundo que nós vivemos, ou seja, com o presente século, a forma com que nós nos relacionamos com aqueles que não conhecem a Jesus. A primeira recomendação que nós temos nesse sentido é: não vos conformeis com este século. Ou seja, não tomem a forma desse mundo. Não vivam da mesma forma com que esse mundo que não conhece a Deus vive. E se nós voltarmos mais uma vez para o início de Romanos, como eu disse, a primeira coisa que Paulo faz ali em Romanos, na carta aos Romanos, depois de dar a sua saudação, é mostrar a situação do homem, a depravação da humanidade, seu estado natural sem Deus. Nós podemos ver isso, por exemplo, em Romanos 1, os versos 28 a 32, mais uma vez eu vou ler em uma outra versão, eu estou usando aqui a NVI, que diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Esses versos são familiares a você? Você olha para essas características e você enxerga o mundo que nós vivemos? De fato, essa é a situação de um mundo sem Deus, e nós vemos isso diariamente nos noticiários, nas pessoas que nós convivemos.
Esse é o retrato do mundo. E é justamente com esse padrão de vida que o Senhor diz: não vos conformeis. Não tomem a forma disso. Não vivam da mesma maneira. Se vocês têm uma nova vida em Cristo, vocês devem viver alheios a tudo isso. Não se deixem amoldar, tomar a forma dessas coisas. Não tomem o padrão de vida deste século. Além disso, a ideia de não vos conformeis com esse século também está ligada ao fato de que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem a Cristo, têm a sua vida como uma esperança exclusiva nesse século. Ou seja, para eles a vida que importa é essa. Aquilo que importa é viver hoje e o amanhã e até o dia que tiver, porque para muitos depois disso não existe nada. Então, quando Deus também diz, olha, não vos conformeis com esse século, Ele também diz, não pensem que a vida é somente isso. Não pensem que a vida termina aqui. Paulo também diz em 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós vivemos pensando que o que importa é somente o que está aqui, nesse momento, nós somos os mais infelizes dos homens, porque não temos a perspectiva de uma vida eterna com Jesus Cristo. Então, não nos conformar com esse século também entendam que existe vida eterna. Entendam que a vida não termina aqui e que para aqueles que estão em Cristo, a vida eterna é maravilhosa. Sendo assim, a segunda postura que devemos ter também em relação ao mundo é que, na realidade, uma mudança precisa ser feita também em relação a nós mesmos. Se nós entendemos que nós não podemos nos amoldar com o mundo, nós devemos ter uma mudança de vida e da forma com que nós nos relacionamos com nós mesmos. A continuação do texto diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo faz aqui um contraste com a primeira ideia apresentada nesse versículo. Porque nós não devemos apenas não nos conformar com este século, mas devemos também ser transformados pela renovação da nossa mente. E a ideia é que quando diz transformai-vos, pode ficar mais clara, talvez em uma outra tradução, a tradução Almeida Corrigida Fiel, traz o termo sede transformados e não apenas transformai-vos. Por quê? Isso é uma questão gramatical do grego, mas a grande ideia presente nesse versículo é: a transformação da vossa mente não depende exclusivamente de você. Pelo contrário, você só pode ser transformado ou ter a mente transformada pela ação do Espírito Santo na sua vida. Não é algo que você é capaz de realizar. Ninguém aqui é capaz de dizer, olha, eu não vou pecar nunca mais. Eu vou viver agora sempre em obediência a Deus. Ninguém é capaz de fazer isso se não houver uma ação do Espírito Santo na sua vida. Então a ideia presente aqui é: sede transformados pela renovação da vossa mente. Seja transformado pela ação do Espírito Santo na sua vida. Nós não somos capazes de sozinhos mudar a nossa relação com o mundo. Nós não podemos pensar que nós podemos transformar primeiro nós mesmos e que nós vamos transformar o mundo por aquilo que nós fazemos sozinhos. Muito pelo contrário, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Nós deixamos de ser influenciados pelo mundo à medida que o Espírito Santo de Deus trabalha nas nossas vidas. A única maneira de nós termos a nossa mente renovada é nós nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo. E aqui é preciso esclarecer. Se você é crente, o Espírito Santo habita em você. Não há uma maneira
que dele sair e deixar de fazer parte da sua vida e depois voltar. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você só pode crer nisso porque o Espírito Santo age em você. E se ele está em você, ele nunca vai sair. Contudo, o Espírito Santo age cada vez mais na nossa vida, quanto mais nós buscamos a comunhão com Deus, quanto mais nós preenchemos a nossa vida com aquilo que de fato é a vontade de Deus. Assim sendo, embora não dependa de nós, em um primeiro momento, essa renovação da nossa mente, onde é o Espírito de Deus que age na nossa vida, nós não podemos ser de maneira nenhuma passivos, falando assim, olha, eu não vou fazer nada, depende só de Deus e eu vou crescer em santidade à medida que Deus fizer isso na minha vida. É claro, depende de Deus, nós não podemos fazer isso sozinhos, mas nós não podemos ser passivos e ficar simplesmente esperando. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos entregar cada vez mais a Ele e pedir a Ele em oração, em meditação na sua palavra, para que mais e mais Ele venha encher as nossas vidas. Depende de nós, então, buscar os meios para que isso aconteça. E de que maneira nós fazemos isso? Pela renovação da nossa mente. Uma renovação profunda. E quando Paulo fala sobre isso, ele fala de uma renovação de toda a essência, uma renovação de todo o nosso interior. Deixando claro que Deus requer de nós muito mais do que uma adoração exterior, mas algo que seja sincero, algo que seja de todo o coração. Ele está dizendo, não basta nós virmos à igreja simplesmente e cumprir rituais religiosos, não basta nós estarmos aqui na frente ou no banco que seja cantando louvores, se isso for apenas algo externo, algo que a gente faz por simples costume. E Paulo falava que há pessoas que estavam muito acostumadas também no judaísmo a simplesmente fazer rituais, muitos rituais religiosos, mas que eram rituais vazios. Paulo está dizendo, o Senhor está dizendo, rituais vazios não bastam. A adoração ao Senhor deve vir do nosso interior, de uma renovação sincera e profunda da nossa mente, onde nós vamos buscar a Deus mais e mais. E de forma prática, nós podemos entender isso, sabendo que nós precisamos buscar cada dia mais fazer a vontade do Senhor. E como nós fazemos isso? Como nos enchemos mais do Espírito Santo de Deus? Efésios 5, 18 a 20 nos diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo de Deus que habita nos corações de todos os crentes em Cristo Jesus, Ele age em nós. Mas é verdade que quanto mais nós buscamos a Deus, mais Ele vai agir em nossas vidas. E na prática isso acontece quando nós louvamos ao Senhor de coração. Quando nós buscamos meditar na sua palavra e não apenas ler por costume ou obrigação. Quando nós desenvolvemos um coração agradecido a Deus por tudo que Ele faz nas nossas vidas. Quando nós também desfrutamos de verdadeira comunhão com os irmãos. Na prática, quando nós vivemos como crentes, como a Bíblia nos mostra que os crentes viviam, é assim que nós nos enchemos mais e mais do Espírito Santo. Em resumo, então, quanto mais nós renovamos a nossa mente, preenchendo com as coisas de Deus, mais nós somos transformados à imagem de Cristo. E isso é o que muda a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. Então, a nova vida em Cristo transforma, primeiramente,
a forma com que nós nos relacionamos com Deus, mas também transforma completamente a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. Caminhando assim então para a conclusão da nossa mensagem, nós podemos ver no final do verso 2 a finalidade deste novo procedimento na nova vida que Cristo nos traz. Para que nós devemos viver dessa forma? Por que nós devemos mudar a forma com que nós relacionamos com Deus e a forma com que nós relacionamos com o mundo? Para que assim nós experimentemos a vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a vontade de Deus completamente para as nossas vidas quando nós nos relacionamos com Ele de maneira correta e quando nós temos também uma relação correta com o mundo. E a grande finalidade disso, então, é nos entregarmos completamente à vontade de Deus. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Mas nós só podemos fazer isso quando nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Quando Ele governa completamente as nossas vidas. E é só então que nós podemos desfrutar da vontade de Deus para nós, que é boa, perfeita e agradável. Esse é o segredo para viver bem. Se nós queremos ter uma vida boa, se nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós aqui, nós devemos viver segundo a vontade dele. É interessante porque Jesus resume toda a lei de Deus em 2 mandamentos principais. E esses mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E é o que nós vemos aqui nessa nova vida em Cristo, porque se nós mudamos a forma com que nós nos relacionamos com Deus, quando nós temos uma nova vida em Cristo, é porque nós passamos a amar Deus sobre todas as coisas. Se nós mudamos também a nossa relação com o mundo, é porque nós aprendemos em Cristo a amar o próximo como a nós mesmos. E de forma bem prática, qual é a nossa postura como crentes? É interessante porque a própria Bíblia nos dá uma aplicação prática para esse sermão. Se nós formos para Efésios 4, nós vamos ver Paulo também falando, claro, inspirado por Deus, de maneira prática, como deve ser a postura daquele que tirou as roupas do velho homem, aquele que se despojou do velho homem e agora é nova criatura em Cristo. Diz assim, Efésios 4, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Em resumo, a grande lição que nós temos, a parte prática desse sermão é: não importa qual seja o seu pecado, não importa qual seja a dificuldade que você tinha antes de conhecer a Cristo, o próprio Jesus, que nos transforma, nos constrange, nos dá completas condições de não sermos mais dominados pelo nosso pecado. Não importa qual seja a dificuldade que você tenha, não importa qual seja a dificuldade que cada um de nós tenha, qual seja o pecado que nós tenhamos que lutar diariamente contra,
Não importa qual seja o erro, o Senhor que transforma a nossa vida, que nos dá uma nova vida, nos dá totais condições de abandonar essas práticas e viver em obediência à palavra do Senhor. Se você tem uma nova vida em Cristo, você tem essa responsabilidade de agora viver uma vida agradável ao Senhor, mudando assim a forma com que você se relaciona com Deus, mudando a forma com que você se relaciona com o mundo, entendendo que Cristo é o Senhor sobre a sua vida. E o mal e o pecado não pode mais te dominar, não pode mais nos dominar. E nós devemos viver completamente para a glória de Deus. Que assim, firmados em Cristo, nós possamos de fato andar em novidade de vida. Quero orar com você mais uma vez. Senhor Deus, graças nós te damos por Jesus Cristo. Sabemos que nós temos uma nova vida, porque Cristo de fato morreu em uma cruz. Entregou o seu precioso sangue, derramou o seu sangue para nos livrar, para nos lavar completamente da culpa dos nossos pecados. Senhor, nós entendemos que em Cristo nós fomos completamente perdoados e que, embora nós ainda vivamos em uma grande luta contra o pecado, que embora o pecado por vezes esteja presente nas nossas vidas, o Senhor nos dá completas condições de lutar completamente contra aquilo que antes nos dominava, mas que agora nós sabemos que quem exclusivamente domina sobre as nossas vidas é o Senhor. Que de fato então nós possamos nos colocar diante de Ti, renovar a cada dia a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos firmados no Senhor, guiados pelo Seu Santo Espírito, e assim de fato viver em novidade de vida. Que o Senhor nos oriente nesse propósito, que o Senhor nos guarde e nos fortaleça, que o Senhor nos dê uma ótima semana na Tua presença, que o Senhor nos ajude a caminhar contigo em tudo o que o Senhor tem para nós. E que prevaleça a Tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agradecidos. Amém. Está encerrado assim o nosso culto dessa noite. Que cada um de nós tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor. E que possamos colocar de fato em prática aquilo que o Senhor tem dito a cada um de nós. Que Deus o abençoe e que você tenha uma ótima semana.